nós temos que continuar sempre, 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 sempre. E não nos esqueçamos, existe um planejamento muito mais aprimorado, muito mais eficaz do que nós podemos imaginar no plano espiritual. Então algumas pessoas ficam assim pensando que estão chegando lá 500 mil pessoas, eles não sabem o que fazer com aquela turma toda, né? E se esquece que mais de 2 milhões de pessoas partem para o outro plano todos os dias, e que o processo de chegada e de saída é mais ou menos igual desde que o mundo é mundo. Então tenhamos essa certeza, estejamos firmes e convictos e procuremos nos ativar no bem. Aliás, é importante a gente saber a diferença entre caridade e filantropia. Já ouviram falar sobre isso? Tem uma palestra bonita de uma senhora chamada Arlete, acho que é Arlete Guimarães, me parece que o nome dela é esse. Anete. Ela fala uma diferença, eu até anotei lá, mas infelizmente eu não trouxe, mas ela fala a diferença entre filantropia e caridade. A filantropia, na verdade, é uma coisa assim que não custa nada, né? Não custa nada, mas você tem um retorno por ela. Então, você tem uma empresa e você vai doar lá, mas você vai descontar essa doação no imposto de renda. Então, isso é filantropia. Agora, a caridade, você paga o troço, mas não vai ter de volta. Sabe assim? Você não tem nenhuma contrapartida. Essa é a caridade. Então, quando a gente traz aí uma peça de roupa remendada, que seja, né? Um copo de leite, alguma coisa que a gente possa oferecer sem imaginar uma contrapartida, isso é caridade. E as duas atuam frontalmente no lobo frontal, não é? E o interessante é que o nosso cérebro sabe quando é filantropia e quando é caridade, porque na filantropia também dá uma satisfação pra gente, não é? Uma satisfação, uma coisa gostosa. E na caridade, aquela coisa da mão esquerda não saber o que a mão direita faz, sabe essa coisa assim, não é? Então o cérebro sabe o que está acontecendo e ele processa diferentemente para as duas coisas, como que essas duas coisas funcionam. Porque como ele sabe, ele começa a injetar em nós aquele sentimento de misericórdia, de paciência, de amor, de tolerância, de perdão. E isso faz com que a gente impulsione para frente. Vocês já repararam que os benfeitores amigos, se pegar qualquer obrinha ali da Casa Espírita, da psicografia, especialmente de Chico, algumas de Divaldo e outros autores mais assim conhecidos, nós vamos perceber que eles nos incentivam constantemente à prática do bem e da caridade. Até então a gente não sabia por quê, mas a prática da caridade é o que nos impulsiona ao progresso, à evolução. Olha só que interessante, porque a gente às vezes olha, por exemplo, um morador de rua, fica assim, meu Deus do céu. Mas se você toma uma iniciativa em favor a ele, não importa, vamos saber qual que é entre parênteses, né? Falando é assim, entre parênteses, qual que é a capivara dele, o que levou ele a estar na rua, por que ele aprontou, o que aconteceu, qual é o problema reencarnatório dele, o que ele está devendo nas leis maiores da vida. Se a gente não se importar com isso, então a gente quando chega lá e consegue se superar e favorecer, olha o que acontece. A gente começa a pensar assim, puxa vida, se fosse eu, não é? Se fosse um familiar meu, se fosse um filho meu, uma pessoa querida minha, como é que eu ia me comportar? Será que eu teria o mesmo olho? Será que eu faria da mesma forma? Como será que eu me comportaria? Aí a gente fala, meu Deus do céu, essa pessoa na rua, pelo amor de Deus, e não se ocupa, não faz alguma coisa que seja útil, mas aí a gente pensa assim, dentro da nossa família, todos nós temos uma pessoa com problema, que nós estamos ajudando há anos e anos e anos a fio, ele também não consegue se acertar, quer fazer uma coisa, não consegue, quer estudar não sei o que, não consegue, vai trabalhar, fica poucos dias, já não consegue continuar, ele não consegue se encaixar. Então todos nós temos isso, junto da gente, perto da gente, ao nosso redor. Então isso vai nos impulsionando para frente, porque nós vamos tendo sentimentos de desprendimento, de compaixão, sabe aquela coisa de compaixão? Fala, meu Deus, que frio é esse? A gente debaixo da coberta, dentro de casa, no quarto fechado, praticamente dentro do colchão, né? Se pudesse a gente entrava dentro do colchão. E aquele frio, e você pensa, meu Deus, essas pessoas na rua desse jeito, pelo amor de Deus, como é que pode, né? Então isso nos impulsiona para frente. Aqui nós vamos falar sobre a oração da migalha, porque muitas vezes a gente tem uma coisa que para nós é absolutamente insignificante,
mas que pode fazer uma diferença muito grande para algumas pessoas. Então, a Meimei fez essa oração da migalha, ela se baseou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, no item 5, que é exatamente o óbolo da viúva, né? O óbolo é aquela coisa, aquele favorecimento, aquela coisinha pequena. E todo mundo deve conhecer qual que é o óbolo da viúva, não é? Aquela passagem que Jesus chama a atenção, assim, opa, atenção, muita atenção agora. Daqui a pouquinho vai haver aqui um espetáculo que servirá para toda a eternidade, porque o Evangelho de Jesus não era para 2000 anos, nem é para agora, mas sim para imortalidade, né? E passaram tantas pessoas, ofereceram tantos recursos e nenhum deles foi grafado no Evangelho. Já repararam isso? O óbolo da viúva, a viuvinha lá, mirradinha, né? Passou por ali e deixou 2 moedinhas de 50 centavos. Nossa, o padrão de moeda era esse também, 50 centavos, deixou R$1, né? E Jesus então chama atenção, olha, presta atenção. Já passou tanta gente aqui que deu um monte de moedas, Jesus nos chama atenção, dá atenção para essa senhora que deu 2 moedas. Aí ele complementa dizendo, mas ela deu tudo o que ela tinha. Aí fiquei pensando, né? Tudo que ela tinha, uma senhora de idade. E depois? Ganhar um dinheirinho naquela época já era bem difícil, não tinha previdência social, nem previdência privada, talvez não tivesse nenhum banco confiável, né? A única coisa que a gente podia guardar e armazenar eram comida, grãos, coisas assim, de moedas de troca, não é? Por assim dizer. E como é que ela aí vai conseguir os outros R$1 ou o que ela precisasse para o seu sustento? Porque ela deixou tudo lá, pelo amor de Deus, não é? E aí, olha o mordedor aí. Ó, rapaz, aqui é evangelho, viu? Você trata de se renovar, viu? Para de morder os outros. Então, a gente vai percebendo que ela ia ter que exercer um trabalho enorme, não é? Porque naquele tempo, com todo respeito, não é? Não tinha máquina de lavar, não tinha ferro de passar, não é? Era diferente as coisas, né? Então, o serviço, qual que era o serviço? Vai buscar água, aí pegava um caldeirão, não era um balde, mas um troço assim, uma tina enorme de barro, põe na cabeça e ia encher de água aquele troço. Já era pesado, vazio, imagine com água, né? Então vai carregar água, vai fazer algum trabalho assim pesado, doméstico, difícil, né? Uma senhorinha de idade, que pelo certo hoje todas elas estariam aí contempladas em algum benefício social, obviamente, não é? Mas ela precisava trabalhar, fazer um esforço muito grande para poder continuar sua trajetória, seu caminho, sua vida. Então, a diferença entre eles ali é justamente isso. Aquele ofereceu do que tinha em facilidade, tinha muita facilidade, ofereceu as facilidades, para ele não fez diferença nenhuma. Então, por isso não chamou atenção, mas para a senhorinha precisou chamar a atenção, porque aquilo era a dificuldade que depois viria, obviamente viria, e ela ia ter que enfrentar de qualquer jeito, não é mesmo? Bom, então, a oração da migalha, ela diz assim que muitas vezes quando a gente está em oração e pensando em caridade, não é? Algumas vezes a gente pensa em caridade, então de repente chama a nossa atenção, nós estamos aí bem inspirados, não é? Quando a gente está mal inspirado, a gente pensa na gente, para onde eu vou viajar, para onde que eu vou fazer, o que vai acontecer, que roupa que eu vou comprar, qual shopping que eu vou visitar, não é? Estou de olho num carro, né? Sei lá, numa Ferrari, uma Lamborghini, quem sabe, né? Então a gente fica assim, né? Com essa coisa, né? Mas quando a gente está bem inspirado, quando tem ali um enviado do céu, aquele mesmo que tranquilo, sereno, que vê assim uma pontinha de luz nas nossas possibilidades, aí ele fala assim pra gente, vamos lá, na prática do bem, tudo mais vai ficar para trás. Deixa para lá. Você não quer favorecer porque você acha que ele podia ganhar dinheiro para se sustentar? Você não quer favorecer porque você acha que já tem muito recurso? Você não quer... Mas deixa isso de lado. O importante não é isso. O importante é a sua iniciativa. Isso é o mais importante. Tomar a iniciativa. Então,
nós não precisamos salvar o mundo, né? Porque algumas pessoas pensam em caridade e assim, não, nós vamos salvar, vamos acabar com os moradores de rua do Jaraguá. Não vai ter mais nenhum aqui, certo? Vamos acabar com tudo isso. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma carta, sei lá, pro Instituto Ayrton Senna, porque eles têm muito dinheiro e são capazes de arrumar isso e dar um jeito, né? Mas é a nossa contribuição, como é que fica, né? Uma vez estive numa casa, vou contar uma historinha aqui de leve, para que ninguém durma. E tinha uma senhora muito enérgica, uma dirigente da casa, muito enérgica. E aí ela falou, acabei de vir agora de uma conversa que um companheiro nosso foi ter comigo. Aí ele falou assim, Dona Isabel, por que a senhora não faz uma carta e manda pro Pão de Açúcar, Dona Isabel? Eles mandam aí 2, 3 caminhão de alimento. Não está funcionando? Sérgio, não. Ai, perdoa. Se você puder falar de frente, assim. Ah, de frente. Porque esse aqui é a esse segunda fica de vez. lado. É. Esse aqui é a segunda vez que deu problema. Ah, então era por isso que estavam dormindo? Certo? Dona Isabel, pelo amor de Deus, Dona Isabel, manda uma carta pro Pão de Açúcar. Manda uma carta pro fulano. Manda uma carta. Aqui qual que é o mercado aqui? Bergamini, e qual que é o mercado aqui do região? Não, essa é a mesma coisa de Pão de Açúcar. Sonda é a mesma coisa do Pão de Açúcar. Açaí é a mesma coisa do Pão de Açúcar. Manda uma carta lá pro dono do Violeta. Não tem nenhum japonês que tem mercado aqui, porque normalmente o japonês. E aí ela falou, meu filho, põe a mão na sua consciência, meu filho. Se eu mandar uma carta e eles descarregarem aqui uma carreta de alimento, de quem vai ser o mérito? Vai ser deles. E se eles não descarregarem nada, ninguém vai ter mérito então? Porque na verdade o amor nunca é pouco. Se você pode favorecer, qual que é o alimento da cesta básica mais barato que tem? É o fubá ou o sal? É o sal. O sal que é R$2,50 o quilo, é isso? Isso mesmo. Se você puder colaborar com 200 gramas de sal. Nossa, eu falei 200 gramas, sabe por quê? Porque normalmente os assistidos têm muito sal em casa. Então 200 gramas já dá talvez por uns 6 meses, juntando com a quantidade que ele já tem lá. Mas se você puder colaborar com um pouquinho de alguma coisa, brincadeiras à parte, não é? É isso, nós não precisamos ser heróis. Sabe assim, de você vir de outro planeta, ter uma criptonita aí, sei lá, alguma coisa e vai salvar o mundo. Vamos salvar o mundo. Nós não temos essa capacidade, nem existe essa necessidade no mundo. Porque aqui é uma grande escola. Então nós não podemos tirar a lição do outro, cada um tem que trabalhar para se exercitar nas suas próprias lições. E aí a gente precisa colocar o que é possível. Sabe o que é possível? É possível? É possível. Ah, é possível trazer uma peça íntima? É possível. Não, não é possível. Manda outra coisa. Mas alguma coisa sempre é possível. Porque a gente olha para a gente mesmo e pensa assim, pelo amor de Deus, quanto recurso eu tenho. Quanta coisa nós não jogamos fora nos últimos anos, nos últimos meses, né? Vamos colocar os últimos meses, esses meses que nós ficamos em casa, assim, meio olhando as coisas que nós tínhamos lá. Quanta coisa nós... Meu Deus, ainda tenho isso? Para que eu tenho isso? Meu Deus do céu! Essa televisão de 60 polegadas, não preciso dela. Manda lá para o centro. Meu Deus do céu, tenho 3 carros. Para que eu preciso de 3 carros? Vou doar 2. Manda um para o Sérgio, outro para o Edson, outro... Sabe? Essas coisas. A gente olha o armário, tem coisa vencida, que a gente não deu conta de comer. Tem coisa lá que a gente não gosta. Sabe aquele não gosta? Lentilha, não gosto. Dá para alguém, caramba. O senhor não gosta também? Gosta? Dá para ele, como se chama? Dá para o Rogério a lentilha, porque ele gosta, pô. Sabe? Dá uma revisão, faz uma coisa assim, uma migalha, uma bobagem, você nem vai gastar nada, nem vai precisar ter dinheiro, ter recurso, nem precisa de 50 centavos, nem R$1. Mas também pode ter certeza que Jesus não vai estar lá falando assim, olha aqui, vamos todo mundo aqui ver que ele vai limpar o armário agora. A gente também se conforma com isso, tá certo?
Porque a caridade, quanto mais aprimorada, ela é mais sacrificial, percebam? Devagarzinho a gente vai sacrificando um pouquinho mais. Veja, as pessoas ficam aqui num domingo, das 8 horas da manhã, a hora do almoço, se organizando para trabalhar. Imagine só. Domingo às 8 horas da manhã, nós estamos pensando em fazer o quê? Sei lá, dormir, ainda mais com um frio desse, sei lá, tem tanta coisa para fazer no domingo de manhã, né? É dormir, sei lá mais o quê. Então, o sacrifício vai devagarzinho. Então, você vai, puxa vida, eu preciso ir em tal lugar para retirar alguma coisa para poder levar. Sacrifica-se. Preciso pegar o automóvel para carregar tal coisa. Faça isso. Essa é a mais valiosa. E aí ela vai falando da oração da migalha. Ela diz assim, bom, as criaturas ficam indiferentes e acham que as coisas que eles têm são imprestáveis. Mas pensa assim, olha, eu posso ser uma moeda insignificante, mas ela serve para alguma coisa. Uma mínima moeda, a mínima. Você pega a mínima moeda, sabe que se você tem uma bolsinha no carro com moedinhas de 10 centavos, 25 centavos, não sonega de ninguém uma moeda dessa, não sonega. Dá para... Vai usar para... O seu patrão não perguntou o que você vai fazer com o seu salário, perguntou. Vai falar assim, você vai fazer o que com o seu salário? No shopping, então não vou pagar não, só vou dar metade. Será? Não é? Favorece uma moedinha básica, insignificante. Para nós não significa nada. Às vezes a gente tem netos, né? Alguns de nós, eu já tenho 6, mas nós temos os nossos netinhos. Você compra lá alguma coisinha para ele, aí você fala, não, mas isso aqui não vou dar uma bala para ele dessa daqui, não vou comprar aquela ali, não é? Essa daqui que eu acho que é importada. Para o neto a gente faz assim, né? Não é? Não faz assim? Então, chocolate, não, Nestlé não, vamos comprar um Copenhague, afinal ele merece, né? Mas merece por quê? Nasceu agora? Está com 6 anos, já te deu 2 caneladas, rasgou seus documentos mais importantes, quebrou o vaso da sua avó. Ele merece, claro que ele merece, sentimentos nossos, né, que nós temos. Então é assim, não precisamos comprar um Copenhague para dar para o morador de rua, óbvio que não é? Não podemos inflacionar a caridade, mas a gente pode fazer um agradinho, sei lá, um pedacinho de bolo, aquele bolo que a gente está percebendo assim, que ele está durando muito em casa, sabe assim, meu Deus do céu, esse bolo ainda está aqui. É bolo de quê? Bolo de mandioca. Se fosse de chocolate talvez não tivesse, mas é de mandioca. Aí você tira um pedacinho, 2 pedacinhos, corta ele bonitinho, favorece alguém. Então, é mais ou menos isso que ela vai falando pra gente, essa migalha, não é? Então, um pedaço de pão que você fala assim, meu Deus do céu, esse pão aqui, Deus que me livre, não é? E muitas vezes ele pode ajudar sim, em algum caminho, em algum momento ele pode ajudar. Claro, não vamos dar um pedaço de pão duro para a pessoa, porque às vezes ela precisa chupar o pão. Mas se tiver, com todo respeito, mas é que assim não tem dente, né? Não dá para mastigar o pão, mas aí, se você for dar o pão duro, dá também uma xícara de chá ou de café com leite, fala assim, olha, esse pão é a coisa que eu mais adoro fazer, vou dar para você. Você vai molhar ele no café com leite, vai comer. Então, ele pode servir para alguma coisa. Está dando pequenos e mínimos exemplos, porque às vezes a gente não valoriza aquela migalha que nos favorece. A gente não valoriza. Então, o que ela chama para a gente é isso. É a necessidade que todos nós temos, que todos nós podemos ter, o mínimo, aquilo que para nós pode ser alguma coisa insignificante. Então, todos nós podemos já fazer auscultar dentro de si e encontrar aquilo que pode favorecer, aquilo que pode ajudar, aquilo que efetivamente vai favorecer e vai ajudar. Então, isso nós podemos fazer, porque Jesus valorizou os dedos mirrados da viúva, né? Aquela coisinha tão... Pegou as moedinhas, fico pensando na vozinha. Eu morei com a minha sogra há muitos anos, e aí eu ficava observando assim uma coisa, sabe? Então, 10h30, 11 horas da noite, ela estava se preparando para se deitar, e aí você ficava lá percebendo o que ela estava fazendo. Aí ela pegava a bolsa dela e ia arrumar a bolsa dela, aí ela tirava um pacotinho,
Aí depois ela tirava um saquinho, dentro do saquinho tinha uma outra bolsinha, dentro da bolsinha tinha, sabe assim, era aquela coisa, né? Então aí ela tirava a moedinha de dentro, conferia, voltava, guardava no saquinho, põe dentro da bolsinha, a bolsinha numa sacolinha, a sacolinha dentro da bolsa, não é? É assim mesmo, não? Mais ou menos, cuidado, viu? Quem já está fazendo isso, nem a vacina denunciou quanto tem de idade, viu, gente? Já tá assim, né? Nessa condição. Então, ela fazia essa conferência direitinho. Aí eu fico pensando, né? Ali, para chegar no gasofilácio. Então, tava lá, aquele pessoal sentado ali ao redor, Jesus chama atenção. Mas e aí, Jesus? Calma, calma. Aí ela pega uma bolsinha de couro, dentro da bolsinha de couro tinha uma bolsinha de tripa, aí ela puxa aquela bolsinha de tripa dentro da bolsinha de couro, aí da bolsinha de couro ela puxa a moedinha que está bem no fundinho, vai devagarzinho, e o povo fala, mas Jesus, o que você quer mostrar? Calma, calma, e aí devagarzinho ela vai extraindo, aí tira a moedinha e põe lá no gasofilácio, a moedinha, plém, plém, 2 barulhinhos insignificantes, não é? E os homens que estavam ali olhando, meu Deus do céu, mas para que mostrar isso aí, para quê? E ele então nos dá uma lição inesquecível. Todos nós podemos. Se a viuvinha lá pôde, não é? Agora o que acontece na casa espírita é um pouco diferente, sabe o que acontece? As pessoas vêm aqui, são chamadas a colaborar, não é? Colaborar. Aí dão 2 moedinhas. Só que tem um detalhe, eles não são viúvo nem viúva. Deu 2 moedinhas. Aí o dirigente pensa assim, meu Deus, mas ela nem é viúva, está dando 2 moedinhas. É pão dura mesmo, né? Não é viúva não, é pão dura. Muito bem. Lobo pré-frontal estimula a gente na prática da caridade. E todos nós temos 100 motivos da prática do bem todos os dias. Só olhar um pouquinho ao redor, só sair de dentro de si, abandonar um pouquinho o ego, o ismo, e olhar para fora e perceber, aqui eu posso ajudar. Seja carregando a sacolinha para quem tem dificuldade, seja abrindo a porta do elevador, um portão, seja dando uma informação com muito gosto, com muito carinho, com muita atenção. Não importa, não é só financeiro o problema é iniciativa para o bem. Porque vocês já pensaram, como é que nós vamos conviver num mundo espiritual superior? Assim, todo mundo de cara fechada, cara amarrada. Já pensaram assim? Você vai perguntar uma coisa, não sei, não quero nem saber, bom dia pra quê? Vai ser assim a nossa convivência no plano espiritual. Mas meu irmão, você está de mau humor, não te interessa, você não tem nada com a minha vida. É assim que nós vamos conviver no mundo espiritual, pelo amor de Deus. Será que nós não temos que treinar, quebrar um pouquinho isso em nós aqui? Então, chega lá no plano espiritual, a gente vai perceber, calma, podem ficar tranquilo. Daqui uns 80, 70, 80 anos para vocês, no meu caso talvez daqui uma meia hora, mas chegar no mundo espiritual, assim, sabe, com um semblante mais feliz, sabe, com aquele semblante do dever retamente cumprido, sabe esse semblante? É assim que nós precisamos chegar lá. A gente vai chegar de cara amarrado, bravo, nervoso. É aqui? É isso que é o mundo espiritual? Já pensaram? O nosso irmão Jacó, no livro Voltei, tem aí na biblioteca que eu dei uma olhadinha ali, né? Se alguém tiver um pouco de curiosidade, pode ler só os 5 primeiros capítulos. Só os 5. Se conseguir ler só os 5, porque quando a gente lê os 5, ele vai mostrar como que foi a chegada dele no mundo espiritual. Ele disse que começa a perceber cores impressionantes. Ele começa a ver pessoas de uma forma absolutamente diferente. E ele começa a ficar assim, um pouco assim, pensando, meu Deus do céu, e agora? Aí chega lá uma senhorinha que tem um nível de luz que ele fica envergonhado, assim, fica morrendo de vergonha. Mas quem foi essa mulher? E aí os amigos espirituais falam assim, ela foi uma professorinha primária. Não fala do Pico do Jaraguá, mas porque eles estão no Rio de Janeiro, mas foi uma professorinha primária, assim, de um bairro distante. Professora primária, tem um mundo de luz.
E o cara que foi presidente da Federação Espírita Brasileira estava com vergonha da professorinha, imagina só. Olha a diferença. Aí você fica pensando assim, nossa, ele é o expositor, coitado do expositor, ele está no mundo espiritual. Agora, meu Deus do céu, quem que é aquele flagelo humano que está ali, totalmente desequilibrado, correndo para tudo quanto é lado, gritando, puxando o cabelo? É o expositor, meu Deus do céu. E aquele outro ali que está querendo entrar num buraco que ele mesmo está fazendo, é o dirigente da casa espírita. Meu Deus do céu, olha só. Aí a gente vai estar lá, né? O Sérgio louco, desvairado pro meio da rua, desequilibrado. Mas e que aquele pessoal que tem aquele mundo de luz, aos frequentadores da casa, olha, meu Deus do céu. Já pensaram? Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazes sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, a mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mãos que convertem lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto, fito-te a luz que passa assim enquanto exulto, vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana. Olha aqui, presta atenção agora. O amor de Deus na inteligência humana. Caridade é o amor de Deus na nossa inteligência, olha só. Uma estrela engastada noutra estrela. Então vejam, a Alta de Souza, muito precisa, né? Muito atuante, muito precisa nas suas palavras, nas suas informações. Vejam só, caridade é o amor de Deus em nós. Então toda vez que a gente estiver no caminho contrário à caridade, a gente fica pensando assim, se a caridade é o amor de Deus em nós, então a contramão o que é? É o amor de quem em nós? Cada um responde por si mesmo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que possamos ter assim uma excelente noite, uma excelente semana. Não desanimem. Escutei um videozinho do Divaldo, você foi falar justo agora, né? Podia ter falado isso no começo. Ele falou o seguinte, gente, se eu pegar Covid e desencarnar, não fique acreditando que eu desencarnei por causa da Covid, não. Eu desencarnei porque terminou o meu ciclo, terminou o meu período. Olha só, 92, 94 anos que ele tem, né? Então imagine. Então não vamos acreditar que é a Covid que vai nos derrubar. O que vai fazer a gente sair do plano material é o nosso ciclo. Terminou o nosso ciclo? Terminou o nosso ciclo, não é? Então isso são desculpinhas, porque existem centenas e milhares dessas desculpinhas. Tem um acidente automobilístico, tem outros órgãos do corpinho da gente que entram em falência, tem um monte de outras coisas. Então, se nós terminarmos o ciclo, não adianta. Nós temos que continuar em outros caminhos, em outras direções. Muita paz, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.